Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene e gostaria de dar as boas-vindas à nossa aula de número 70 de língua portuguesa para o sexto ano. Na aula de hoje nós vamos estudar sobre o discurso indireto, tá? E os objetivos para a nossa aula são compreender, o que é o discurso indireto, reconhecer esse tipo de discurso lá no texto e usar corretamente o discurso indireto, pontuando ele de maneira certa, tá? Eu peço que vocês preparem o material para a nossa aula, Pegue o caderno de português, lápis, caneta, borracha, para vocês irem anotando durante o nosso tempo de estudo juntos. Muito bem. Vamos então começar a definir o que é o discurso indireto. E aí vocês já podem pegar lá a caneta de vocês e anotar no caderno, tá? Que é muito fácil, quer ver só? O discurso indireto é a narração da fala dos personagens. Então, lá na aula anterior, nós estudamos que o discurso direto é a reprodução exata da fala dos personagens. O que é o indireto? É o contrário, Então, o narrador, ele vai contar, ele vai relatar aquilo que os personagens disseram. Eles não falam mais, é o narrador que conta o que o personagem disse, tá? Quando eu faço essa narração da fala de alguém, eu faço algumas mudanças no texto, mas é muito importante saber que eu não posso mudar o conteúdo do que o personagem disse. Quais mudanças, então, prof, que eu posso fazer? Primeiro, como eu estou narrando algo que já aconteceu, os verbos, ó, a prof deixou em destaque aqui, Os verbos, eles mudam de tempo, Geralmente eu vou passar eles para o pretérito, que é o passado. Por quê? Porque eu estou contando algo que já aconteceu, algo que alguém já disse, E geralmente também você costuma citar o nome, de quem disse aquilo, de quem proferiu a fala, tá? Outra mudança que acontece também é que não tenho mais o uso do travessão, Nós vimos lá no discurso direto que quando tenho fala de personagem no texto, eu preciso sinalizar essa fala com o travessão. Quando eu estou narrando aquilo que alguém já disse, que alguém já falou, eu estou transformando em discurso indireto, em texto narrativo, e eu não preciso mais do travessão. Veja um exemplo aqui que a prof trouxe. A mãe disse ao filho que iria ao mercado e perguntou se queria ir também. Observem que eu, narradora, estou contando aquilo que a mãe disse. Então, imaginem que vocês estavam lá e presenciaram uma mãe dizendo para um filho que iria ao mercado e perguntando se ele queria ir também. Quando é fala dessa mãe, eu posso imaginar o seguinte, que ela vai dizer assim, por exemplo, filho, eu vou ao mercado, quer ir também? Aí ela está falando. Mas eu presenciei a cena e vou contar para uma outra pessoa. Eu não sou mais a mãe, perceberam? Eu estou narrando aquilo que aquela mãe disse. Então, eu estou passando para o discurso indireto a fala do personagem. Lembrando, o discurso indireto é a narração da fala de alguém. Não tem mais travessão. Vejam, ó, sem travessão. Lembram dos verbos que eu falei para vocês? Que eles mudam? A mãe disse, olha o passado, Eu estou narrando algo que já aconteceu. E perguntou, A mãe já fez essa pergunta lá no passado, certo? Mais um exemplo. A professora perguntou aos alunos se tinham terminado a tarefa. Então, imaginem a cena. Vocês estão lá na sala de aula, eu sou a professora de vocês e eu pergunto, e aí, terminaram a tarefa? Eu estou falando, mas alguém lá fora no corredor escutou a minha fala. E vai contar para um amiguinho. O que ele vai dizer? A professora lá naquela sala perguntou para os alunos se eles tinham terminado a tarefa. Ele não é mais eu, ele é narrador na minha fala. Isso é discurso indireto,
é narração da fala de alguém, né? Olha o verbo no passado. Perguntou, né? A professora perguntou, é passado. Imaginaram a cena? Agora vocês estão sentadinhos lá e vocês vão me responder. Olha o discurso indireto dessa fala de vocês. Os alunos responderam que a tarefa estava muito difícil. Então eu perguntei para vocês assim, e aí, terminaram a tarefa? Vão dizer, não, está muito difícil. E a mesma pessoa que viu lá fora, né, a minha pergunta, viu também a resposta de vocês e vai contar para o amiguinho, para a amiguinha. Não, né, os alunos responderam que a tarefa estava muito difícil. Então, isso é discurso indireto, é a narração da fala de alguém, é o relato, né? Eu não posso mudar o conteúdo, eu vou contar aquilo que a pessoa disse, né? Sem alterar o conteúdo com as minhas palavras, ok, pessoal? Vamos praticar, então, esse uso do discurso indireto? E para isso, a prof trouxe um texto para vocês, desse autor aqui, ó, Luiz Fernando Veríssimo, e o texto se chama A Bola. Eu peço que durante a leitura vocês tentem identificar quais trechos dessa história contém discurso indireto, ou seja, narração da fala de algum personagem, certo? Vamos ao texto então? A bola. O pai deu uma bola de presente ao filho, lembrando o prazer que sentira ao ganhar a sua primeira bola do pai, uma número 5 sem tento oficial de couro. Agora não era mais de couro, era de plástico, mas era uma bola. O garoto agradeceu, desembrulhou a bola e disse, legal. Ou o que os garotos dizem hoje em dia, quando gostam do presente ou não querem magoar o velho. Depois começou a girar a bola à procura de alguma coisa. Imaginaram a cena? O pai, todo empolgado, deu uma bola de presente para o filho, lembrando do tempo de infância dele, quando ele ganhou uma bola também. E o filho só pegou a bola, agradeceu, desembrulhou, disse um legal assim, né? Legal. Quando ele não quis dizer que não gostou muito para não magoar o pai. E ele ficou procurando alguma coisa na bola, né? Que o pai não sabia o que ainda. Como é que liga? Perguntou. Como é que liga? Não se liga? O garoto procurou dentro do papel de embrulho. Não tem manual de instruções? O pai começou a desanimar e a pensar que os tempos são outros, que os tempos são decididamente outros. Não precisa manual de instruções. E o que é que ela faz? Ela não faz nada, você é que faz coisas com ela. O quê? Controla, chuta. Ah, então é uma bola. Claro que é uma bola. Uma bola mesmo. Você pensou que fosse o quê? Nada, não. O garoto agradeceu, disse legal de novo, e dali a pouco o pai o encontrou na frente da TV, com a bola nova ao lado, manejando os controles de um videogame. Algo chamado Monster Baú, em que times de monstrinhos disputavam a posse de uma bola em forma de um bip eletrônico. Lá na tela, no mesmo tempo em que tentavam se destruir mutuamente. O garoto era bom no jogo, tinha coordenação e raciocínio rápido, estava ganhando da máquina. O pai pegou a bola nova e ensaiou algumas embaixadas. Conseguiu equilibrar a bola no peito do pé e, como antigamente, chamou o garoto. Filho, olha! O garoto disse legal, mas não desviou os olhos da tela. O pai segurou a bola com as mãos e a cheirou, tentando recapturar mentalmente o cheiro de couro. A bola cheirava a nada. Talvez um manual de instruções fosse uma boa ideia, pensou, mas em inglês, para a garotada se interessar. E esse é o conto, chamado A Bola, do Luiz Fernando Veríssimo. E aí, vocês entenderam a história? Né? O menino ganhou uma bola e não sabia o que fazer com a bola. Pensou que tinha botão para ligar, manual de instruções, que ela fizesse alguma coisa sozinha. Ele não sabia nem brincar de bola, né? Mas sabia jogar videogame, um joguinho com bola.
E agora o nosso desafio, né? Que vocês tentem encontrar nesse texto um trecho no qual tem-se a narração da fala de um personagem, ou seja, o uso de discurso indireto. Então, se for necessário, pessoal, vocês voltem de novo, né, ao texto, pausa o vídeo, lê com atenção e vai procurando. Aonde nesse texto eu tenho reprodução, narração de fala de algum personagem, mas com uso de discurso indireto, beleza? Anotem o trechinho lá no caderno para a gente conferir daqui a pouco, tá bom? Vamos ver então? Então, logo lá no texto, nós temos um trechinho de discurso indireto quando diz assim: o garoto agradeceu, desembrulhou a bola e disse legal. Logo no começo da história, né? Vocês percebam que aqui o narrador da história, ele contou aquilo que o garoto disse, né? Se fosse personagem falando, como é que o garoto podia dizer para o pai? Obrigada, né? Obrigado, se fosse um menino, uma menina, obrigada, obrigado, um menino. Né? Ah, que legal, talvez, né? O legal ali. Mas vocês percebam que o narrador da história conta aquilo que o garoto fez, né? Então, isso é discurso indireto. Indiretamente, eu tenho a fala narrada do menino, certo, pessoal? Acertaram lá? Que legal. Vamos ver mais alguns exemplos, né? Então, o que a prof fez aqui? Eu peguei um trecho de discurso direto e mudei para o discurso indireto, mostrando para vocês como é que eu faço, né, essa transformação de narrar aquilo que alguém já disse. Olha só. Discurso direto. O garoto procurou dentro do papel de embrulho. Não tem manual de instrução? Aqui eu tenho o garoto falando, né? Eu tenho o discurso direto. Agora eu vou contar aquilo que o menino disse, que o garoto disse, né? Como é que eu vou fazer isso? O garoto procurou dentro do papel de embrulho, ó, continua igual, esse trechinho que já é narrativo, né? E perguntou se não tinha manual de instruções, se não tinha manual de instrução. Vejam a mudança que a prof fez. Eu contei aquilo que o menino disse. Não é mais o menino falando, eu narrando aquilo que ele falou, né? Vejam as mudanças que a prof fez, né? Olhem só. O verbo tem passou para o passado tinha. Olhem só. Não tem manual de instruções? Não tem manual de instrução? Quando eu estou contando, eu mudei para o passado. Não tinha. Eu acrescentei o se, ó. E acrescentei o verbo perguntou. Mas da onde a prof tirou isso? Olhem aqui, pessoal, o ponto de interrogação. Então, é uma pergunta. Não é uma fala qualquer, né? Não é uma frase qualquer, é uma pergunta. Então, eu acrescentei a palavrinha perguntou, acrescentei o se, mudei o verbo tem para o passado tinha, narrando aquilo que o menino disse. É isso que a prof colocou para vocês. Vocês vão contar aquilo que o personagem disse sem alterar o conteúdo. Eu posso acrescentar palavras, eu devo acrescentar palavras para que o trecho tenha coerência, tenha sentido, né? Mas eu não vou mudar o conteúdo, tá bom? Foi isso que a prof escreveu aqui, ó, né? Eu acrescentei o se, mudei o verbo tinha para o passado, coloquei o perguntou, porque era uma pergunta, mas eu disse a mesma coisa que o menino falou, tá? Resumindo, então, o que é o discurso indireto? Para quem não anotou, pode anotar lá no caderno. É a narração da fala dos personagens feita por um narrador. Quando eu faço essa contação daquilo que alguém já disse, os verbos mudam de tempo, geralmente para o passado, e geralmente tem o nome de quem falou. Lembram lá dos exemplos? A mãe perguntou, ó, vou voltar para vocês, lá do início. Né? A mãe disse ao filho, a professora perguntou, os alunos responderam. Estão vendo que está sinalizando quem falou? Quem falou? A mãe, a professora, os alunos.
Então, geralmente tem essa indicação no texto com discurso indireto de quem falou aquilo que eu estou narrando, né? Não se usa mais o travessão, pois é o narrador que conta aquilo que o personagem já disse lá no discurso direto, tá bom? Com esse resumo, nós finalizamos a aula. Caso vocês tenham ficado em dúvida, pessoal, voltem, revejam, né? E não esqueçam, tem sempre atividade para fazer sobre o conteúdo que nós estudamos. Muito obrigada, até mais, pessoal. Tchau, tchau.